A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Nós vamos estar nesta hora iniciando mais uma série de 6 mensagens, né? Como sempre nós fazemos. E a primeira mensagem está aqui no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 1 a 20. Nós falamos um dia desse, Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 21, que foi a respeito do testemunho do rei. Os 3 jovens na fornalha do testemunho do rei. Eu não gravar hoje a mensagem anterior àquela. Os 3 jovens na fornalha, parte 1. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao versículo 20. Assim nos diz a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura é de 70 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães de juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias, à consagração da estátua do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta e da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de fole, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos e nações e eles adoraram a estátua de ouro, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituídos sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, a mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de folhas, toda espécie de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorar, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste? Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, o seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Meus amados, como nós já falamos, os 3 jovens na fornalha. Nós falamos testemunho do rei,
que foi a mensagem que já editamos um dia desse, e agora nós voltamos então para os 3 jovens da fornalha, parte 1, para completar então aquela mensagem, né? Versículos 2 e versículo 3, vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, todos os juízes, os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, todos os oficiais da província, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor criou uma estátua para exaltação própria. E aqui ele está convocando todos os subalternos dali, todas as tribos, nações que estavam ali, para a consagração da estátua. Algo que é abominável a Deus. Quero acrescentar que aqui começou a queda do rei. Vocês sabem a história do rei, né? Nós já falamos até outra mensagem lá na frente sobre ele, sobre a árvore, né? E a experiência dura que ele passou. Mas eu entendo que aqui foi o começo da sua queda. Ele entendeu que foi Deus que deu a ele todo aquele reino, aquela autoridade, riqueza, que ele tinha poder. Então ele se envaideceu, ele não reconheceu Deus e achou que ele era um Deus, né? E então fez aquela estátua, né, com a figura dele mesmo, para que o povo, todos os povos, nações, línguas que tivessem sobre o seu domínio pudessem adorar aquela estátua. Aqui começou então a decadência, a queda do rei Nabucodonosor. Versículos 4 até o versículo 6 nos fala o quê? O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhas, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Era a ordem do rei que, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos os trabalhadores, todos os subalternos, oficiais que estavam ali e todos os convidados tinham que se prostrar diante da estátua em adoração ao rei. Caso contrário, seriam lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Meus amados, aqui está, né? Que quadro triste, né? De ver a que ponto chega uma pessoa no poder, como é que o poder sobe, na verdade, na cabeça. Ele acha que ele é o soberano, ele acha que foi ele quem colocou ele ali mesmo e, portanto, ele era o maior de todos. E ele queria impor isso aqui. Impor por quê? Aquele que não se dobrar diante da estátua, todos que faziam parte desse reino, né, desse império, deveria ser lançado na cova dos leões. Uma imposição terrível, obrigando as pessoas a tomarem essa atitude, né? A tomar essa atitude. Versículo 7 ao versículo 12, olha o que fala aqui. Olha lá, versículo 8, versículo 12, 7 eu já li agora. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto de alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da gaita, de folhas e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente.
há uns homens judeus, os quais constituíram o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Isso aí. Então, alguém aqui veio delatar, veio comunicar ao rei que quando ele foi tocado, os instrumentos de música, né, e todo o povo ali se ajudou, se dobrou, eles perceberam que aqueles 3 jovens que serviam ali no palácio também, que eles não atenderam o chamado, não atenderam a convocação do rei, não se dobraram, não se humilharam diante daquela estátua. Vamos ver o que nos fala versículo 13 ao versículo 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas, de toda espécie de música, para vos prostrar e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei Nabucodonosor, enfurecido e irado com a atitude dos 3 jovens, ele dá uma nova oportunidade para que eles se prostrem diante da estátua, que para eles seria uma idolatria. Aqui, Nabucodonosor afronta ao Deus Israel, quando ele fala: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ou seja, ele está dizendo ali que ele seria o maioral, que ele seria o governador, o rei de todas as coisas, e que ninguém existia após ele que poderia salvar, que poderia livrar aqueles 3 jovens das suas mãos. Correto, pessoal? Vamos ver então o que nos fala versículo 16 ao versículo 18. E responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, isso aí. Porém, aqueles 3 jovens não se intimidaram diante do furor e ameaças do rei Nabucodonosor, e tomaram atitude de fé, certo de que o Deus Todo-Poderoso iria os livrar, honrando assim aqueles 3 homens pela sua fidelidade e seu temor a ele. Então, meus amados, está aqui os 3 jovens, eles não se intimidaram diante da ameaça do rei, porque eles eram tementes a Deus. E eles tinham aprendido pela lei de Deus de que não se devia prostrar diante de um outro Deus, senão o único Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. E ele, por temor ao Senhor, mesmo correndo risco de vida, eles não aceitaram a imposição do rei. Versículo 19 e 20. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou que aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardente.
Então, amados, Nabucodonosor ficou enfurecido e ele ordenou que aquela estátua, que já não era fácil, né, ela fosse aquecida 7 vezes mais, aquela fornalha. E esses jovens servos de Deus, eles confiaram no Senhor e foram lançados, os homens mais fortes, ali naquela fornalha de fogo ardente. Então está aí a atitude desses jovens, que é exemplo para nós, né? De confiança em Deus, de temor do Senhor, e eles não foram na onda da maioria, que com medo, pressionados, atemorizados, eles se ajoelharam diante da estátua. Mas esses jovens, eles mantiveram o seu testemunho, exemplo, eles tinham confiança de que Deus os livraria, que Deus iria os honrar. Tá certo? Então fica aqui essa palavra, já falamos da segunda parte, né? Os 3 jovens na fornalha, parte 1. Testemunho belo desses jovens, né? Que deve ser dizer para nós, de nós não nos dobrarmos dos ídolos, da idolatria, das coisas que esse mundo oferece, mas se manter firme na fé, sabendo que na hora certa da provação, Deus irá nos honrar, e Deus irá nos defender, e Deus irá nos conduzir em vitória, assim como Ele concedeu essa grande vitória a esse jovem. Agora, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu preciso muito da sua ajuda para que esse canal, esse vídeo aqui, possa ter relevância no YouTube. Você dando seu like, é importante mais dando seu like, fazendo comentário, compartilhando também os seus vídeos com os seus contatos, os seus grupos. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus para todos.